Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje quero conversar com vocês sobre o que é o fermento dos fariseus, citado por Jesus em Marcos 8,14. Jesus diz em Marcos 8,15, melhor dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo e tentaram dizer: ele está falando isso porque não temos pão. Mas não vou entrar nos detalhes porque nós vamos falar sobre isso no culto de domingo. Marcos 8 será o texto do nosso culto de domingo. Eu só quero te falar sobre a figura do fermento, né? Por que Jesus fala do fermento, né? E por que também ele fala positivamente e negativamente. Em outro texto, ele compara o reino dos céus como um fermento que a mulher coloca numa massa e a deixa levedando e ele cresce. Então o fermento em si não é uma coisa ruim, não está dizendo isso. Ele está falando sobre o que você dedica naquela questão do fermento, o que o fermento simboliza. Bom, primeiro a gente precisa entender que essa ideia de não usar fermento, ela surge, especialmente no Velho Testamento, não vou dizer na história, né? Lá no êxodo do Egito, quando eles vão sair e vão para a terra prometida, mas na verdade acabam vagando no deserto por desobediência. Nesse período, Deus dá ordem para que cozam os pães sem fermento e não coloquem fermento nos pães. Mas por que isso? Porque para colocar o fermento, quem já fez pão ou fez pizza sabe disso, você tem que colocar o fermento e esperar o fermento agir na massa, certo? Esperar o fermento agir e ele produzir o efeito de crescer a massa, levedar a massa. Não é muitas vezes uma coisa rápida. Embora existam hoje fermentos industriais que são mais rápidos, naquele tempo era um fermento bem natural, então provavelmente demorava mais tempo. Então, o que quer dizer isso? Se na Páscoa, lá na primeira Páscoa, quando eles saíram do Egito, significava que eles não deveriam perder tempo com o que era desnecessário, ou melhor, eles não poderiam perder tempo com as coisas do mundo, perder tempo no Egito, né? Perder tempo com as ideias do Egito, né? Perder tempo ficando mais tempo naquela questão do mundo, nas questões do mundo. Então o fermento aqui ele simboliza isso. Perder o tempo nas questões do mundo, perder o tempo que você deveria dar para Deus nas questões do mundo. Como nós vemos, por exemplo, aqui quando Jesus fala dos fariseus de Herodes, tanto os fariseus quanto Herodes perdiam o tempo meditando em coisas que não eram verdadeiramente coisas de Deus. Eles estavam tentando defender seus interesses políticos, pessoais e por aí vai. E nessa busca de defender esses interesses, eles estavam abdicando de fazer as coisas de Deus para gastar tempo com coisas mundanas, especialmente com a hipocrisia, que a hipocrisia nada mais é do que um esforço para diminuir uma crise e diminuir essa crise e continuar nela. Percebe? Então perdia-se mais tempo com as coisas mundanas. Então essa questão do fermento dos fariseus de Herodes significa deixar de fazer o que é certo perante Deus para perder tempo fazendo coisas que são mundanas e coisas que desagradam a Deus. É isso que Deus nos diz. Não devemos perder tempo com o desnecessário. Nós vemos muitas igrejas perdendo tempo com políticas eclesiásticas, com ideias estranhas. Alguns tentam colocar coisas como enfeites e coisas do tipo, templos suntuosos, e perde-se tempo e dinheiro com isso, quando se poderia estar pregando o evangelho. Algumas igrejas pintam a parede de preto, né? Aquilo também é fermento, né? Porque eles querem simplesmente crescer, diminuir o tempo de crescimento daquela igreja, mas não estão realmente tão preocupados assim, talvez, com as coisas espirituais. Estão preocupados em gerar um ambiente
que diminua a crise de que as pessoas não querem saber da palavra verdadeira e pura e partam para um outro caminho. Percebe? Então, o fermento dos fariseus ele está presente em muitas coisas hoje em dia. Tudo aquilo que não é essencial às Sagradas Escrituras, tudo aquilo que pode ser descartado e que às vezes nos atrapalha em realmente pregar o verdadeiro evangelho e levar às pessoas o que deveria ser levado, tá bom? Então que Deus abençoe, espero que você tenha entendido. Existem explicações mais complexas sobre essa questão do fermento fariseu, mas dos fariseus, melhor dizendo, só que esta é a mais objetiva que eu pude encontrar, né? E a mais adequada ao próprio contexto, tá? Tanto quanto aos fariseus, tanto quanto a Herodes também, que quebrava a vontade de Deus, né, tentando fazer suas vontades errôneas, inclusive matando João Batista por acusá-lo desses erros e coisas desse tipo. Portanto, se você é um verdadeiro crente, não se deixe levar pelo fermento dos fariseus, que é o quê? Perder tempo com coisas desnecessárias na pregação do evangelho e que só vão levar você a ficar mais preso ao que é mundano. Que Deus nos abençoe rique e abundantemente.